Bem, pessoal, retornando ao capítulo de cinemática da rotação, eu vou fazer uma pequena revisão. Na última aula eu terminei com esse assunto, mas eu vou revisar esse assunto aqui porque tem um aspecto importante que eu gostaria de falar para vocês. Então, energia cinética na rotação. Um corpo rígido girando é constituído por massas em movimento, logo ele possui energia cinética. Podemos descrever essa energia cinética em termos da velocidade angular do corpo e de uma nova grandeza denominada momento de inércia, que depende da massa do corpo e de como essa massa é distribuída. Então, para estabelecer essa relação, devemos imaginar o corpo constituído por um grande número de partículas, com massa M1, M2, onde essas partículas, essas massas que compõem o corpo, são distantes do eixo de rotação R1, R2, certo? Então, aplicando a condição de energia cinética, considerando que a energia cinética das várias partículas, que seria MI, VI, a velocidade e a massa de cada partícula, substituindo a velocidade por R ômega, eu fico com R quadrado ômega ao quadrado. Aí eu somo, isso aqui é a energia cinética cair de uma partícula individual, eu somo para todas as partículas, encontro esse termo aqui, Coloco em evidência as massas. Como o corpo gira, todas as partículas giram com a mesma velocidade ômega, o ômega não tem índice. Então eu somo e encontro isso aqui, aplico a definição de momento de inércia, que é dada por isso, substituo e encontro que a energia cinética é 1 meio de ômega 2. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: essa aqui é a energia cinética de um corpo em rotação. Agora eu queria lembrar que se esse corpo, além de girar, ele se desloca, a energia cinética dele vai ser a composição da parte translacional mais a parte rotacional, tá certo? A gente vai voltar no próximo capítulo a esse tema, mas existem alguns exemplos que já tratam isso nesse capítulo, certo? Então eu gostaria de lembrar. Agora, se você tem um corpo que gira parado, sem se deslocar, não tem translação, a energia cinética é simplesmente K, 1 meio de ômega 2. Agora, se esse corpo, além de girar, ele se desloca, então você vai ter o termo 1 meio de mv2 mais 1 meio de I ômega 2, tá certo? Então a energia cinética dele vai ser a composição da parte rotacional com a parte translacional. A gente vai voltar em detalhes sobre esse tema no próximo capítulo, mas já vou adiantando isso porque tem um exemplo que trata assim, ele coloca em termos desses dois, então você já vai se adiantando, mas mais na frente a gente entra bem em detalhes. Como a gente usou o conceito de momento de inércia, eu agora gostaria de falar um pouco sobre o que é o momento de inércia e a relação com a energia cinética da rotação, O momento de inércia aí de um corpo girando em torno de um eixo, de um dado eixo, é uma medida da sua inércia rotacional, ou seja, do mesmo jeito que a massa tem um papel da inércia para um movimento translacional, o momento de inércia de um corpo vai ter o papel da inércia para um corpo que gira, tá certo? Quanto maior, o detalhe quanto maior for o momento de inércia de um corpo, mais difícil será alterar o estado de rotação do corpo. Então, a mesma comparação, um momento de inércia maior, você tem mais dificuldade para girar esse corpo. Uma massa maior de um corpo, você tem mais dificuldade de deslocar esse corpo. Então, o momento de inércia pode ser expresso como a soma das partículas MI que compõem o corpo, cada qual a sua própria distância perpendicular a RI do eixo. A energia cinética rotacional de um corpo rígido que gira em torno de um eixo fixo depende da velocidade escalar ômega e do momento de inércia I para esse eixo de rotação. Então, aqui eu estou dando um exemplo de um corpo que é composto de 3 massas, certo? E ele gira em torno desse eixo de rotação. Perceba que a distância tem que ser a distância perpendicular. Esse R que tem aqui, o RI, no caso aqui da massa M2 e o R2, é a distância tirada perpendicular ao eixo de rotação, assim como R3, assim como R1. Então, o momento de inércia desse corpo vai ser 1 meio de M2R2 ao quadrado, 1 meio de M1R1 ao quadrado, mais 1 meio de M3R3 ao quadrado. Ou seja, vai ser a composição desse somatório onde I é cada uma das massas, certo? E a energia cinética desse corpo vai ser
um meio desse resultado que é o I, que você acabou de calcular, que é o momento de inércia, vezes ômega ao quadrado. De um modo geral, né, você está vendo essa equação que é um somatório, para uma distribuição de massa, o momento de inércia é uma integral de R2dm. Lembre-se que essa distância R é sempre a distância ortogonal ao eixo de rotação. Então aqui você vê um exemplo clássico, né? O que seria fisicamente o momento de inércia, né? Então você vê aqui que um corpo com a massa próxima ao eixo de rotação, então lembrar que você tem que definir o eixo de rotação para você fazer o cálculo do momento de inércia, porque o momento de inércia depende da escolha do seu eixo de rotação. Então você vê aqui um caso onde quando a massa está próxima do eixo de rotação, é fácil você girar o corpo. Agora, quando você desloca essas massas, as massas continuam as mesmas, mas você cresceu esse parâmetro R aqui. Então o momento de inércia cresce. Então você precisa de um maior esforço para você fazer esse corpo girar. Tanto você precisa de um maior esforço para fazer o girar, como para fazer o parado. Uma vez que o corpo entra em movimento, se ele tem um eixo, um momento de inércia grande, você tem dificuldade de pará-lo. Quando o corpo tem um momento de inércia pequeno, tanto é fácil colocar ele para girar, como é fácil parar ele do movimento de rotação. Então, o momento de inércia, ele tem na rotação o mesmo papel que a massa tem na translação. A diferença é fundamental, é que o momento de inércia de um corpo depende da escolha do eixo que você vai fazer o corpo girar. Então, o mesmo corpo, ele pode ter diferentes momentos de inércia, dependendo do eixo que você escolheu para o corpo girar em torno, entendeu? Então, a escolha do eixo de rotação é importante para o cálculo do momento de inércia. Haja visto que essa distância R aqui ao quadrado é a distância ortogonal da massa do corpo ao eixo de rotação. Se o eixo fosse aqui perpendicular a esse, você teria outras distâncias, então o momento de inércia seria diferente. Ou seja, o momento de inércia te dá a forma como as massas estão distribuídas em torno do eixo de rotação. Tá certo? Existe até um teorema que diz se você estender o corpo, ou seja, se você estende o corpo na direção do eixo de rotação sem alterar a distribuição de massa, você não altera o momento de inércia, desde que você mantenha a mesma massa, entendeu? Então você tem um cilindro, o eixo passa no eixo, o momento de inércia é calculado com o eixo que passa no eixo, no centro do cilindro. Se você crescer esse cilindro mantendo a massa, você tem o mesmo momento de inércia, porque é o teorema da extensão, né? Se você estender um corpo na direção paralela ao eixo de rotação, você não vai ter alteração no momento de inércia, desde que você mantenha a massa. A gente vai ver que o momento de inércia depende da massa. Aí está aqui um exemplo, momento de inércia de corpos rígidos. A gente vai voltar, mais na frente agora, a gente vai calcular alguns momentos de inércia. Mas isso aqui você está vendo, ó, uma barra delgada de um eixo passando no centro. Veja que o momento de inércia é I sobre 12, mL ao quadrado. Todos esses corpos têm a mesma massa m grande. Aí agora você tem uma barra, não é mais o eixo passando no centro, é passando na borda da barra. O momento de inércia já mudou. Um era 1/12 avos em ml2, o outro é 1/3 em ml2. Um plano, né, uma barra retangular com o eixo passando no centro. Está aqui o momento de inércia. Uma barra retangular com o eixo passando na borda. Perceba que o momento de inércia depende da distribuição de massa ao redor do eixo de rotação. Aqui, ó, você já percebe que com essa barra retangular, o momento de inércia não depende do parâmetro B, né? Então, o parâmetro B pode crescer desde que a massa se mantenha a mesma, o momento de inércia é a mesma. Isso aqui está relacionado ao teorema da extensão, né? Se você estender o corpo paralelo ao eixo que você está calculando o momento de inércia não se altera desde que a massa m continua a mesma, né? A prova é que o termo B, nesse caso, não aparece, enquanto nesse termo aqui aparece o B e o A, porque a massa depende de B e de A. A forma como a massa está distribuída em torno do eixo de rotação depende de B e de A. Aí aqui eu tenho um cilindro oco, né? Todos de massa M, né? Um cilindro oco com 2 raios, momento de inércia com eixo cola, um cilindro maciço, né? Um cilindro oco com paredes finas, né? Uma casca cilíndrica, né? Uma esfera sólida e uma esfera oca com paredes finas, né?
Então, esses momentos de inércia são os fundamentais, os principais que a gente pode encontrar, né? Os corpos que a gente vai estudar, mas você também será capaz de calcular cada um deles, né? Inclusive, quando aqui no caso, todos são considerados com massa M e uma distribuição uniforme, ou seja, a densidade de massa do corpo é constante. A gente vai ver casos, exemplos que a gente vai calcular quando a distribuição de massa não é constante. Tá certo? Então, eu fico por aqui com essa fala sobre o momento de inércia e retorno na próxima aula.